falar agora sobre as leis da natureza, o segundo episódio da leitura do Montesquieu, o Espírito das Leis. Então é o seguinte, antes de todas essas leis estão as da natureza, assim chamadas porque derivam unicamente da constituição do nosso ser. Bem profundo esse pensamento aqui, porque essas leis da natureza, a natureza é como se fosse uma coisa mais profunda, né? Não é na superfície do mar, mas na profundidade, lá no porão, né, do nosso ser, que as questões profundas da nossa vida estão mais orientadas para esse porão que a gente tem dentro de nós, né? A gente passa a vida inteira procurando responder essas questões e só o que aparece são mais perguntas, né? Então, essas leis da natureza de Montesquieu que a gente fala aqui, elas derivam da constituição do nosso ser, do nosso porão, de quem nós somos, né? Então, essa lei, ele continua, essa lei que ao imprimir em nós mesmos a ideia de um Criador, nos leva a Ele. A primeira das leis é pela importância e não pela ordem de suas coisas. Consegue entender? Essa primeira lei que imprime em nós mesmos a ideia de um Criador, né? Essa é um mundo que a gente se pergunta, será que existe alguma coisa superior ao humano, né? Sobre-humano, né? Sobrenatural, que está além das capacidades humanas, dizer o que é essa coisa, né? É isso que imprime em nós a ideia de um Criador. É por essa dúvida que a gente fica com essa ideia de que há um Criador sobre-humano que criou tudo isso, né? Que nos leva à ideia desse Criador, entende? Então, essa primeira lei, né? A primeira das leis naturais, que é essa, ela se dá mais pela importância do que pela ordem. Quer dizer o quê? Então, não importa tanto se as ideias de um ser sobre-humano seja bem ordenado, sabe? Uma coisa bem feita e mais perfeita. Uma coisa perfeita, bem ordenada, metódica, né? Uma coisa lógica. Isso não é de extrema importância, né? A importância aqui é a própria importância de que um ser superior, e não de que esse ser superior nos dê uma ordem das coisas, né? Mas é mais ou menos o seguinte, né? Pode associar sobre o propósito, né? É mais importante ter um propósito a partir do ser superior, né? Mas que importante é. Então, tenta associar essa ideia. Então, Montesquieu continua. O homem, no seu estado de natureza, teria mais a faculdade de conhecer do que propriamente conhecimentos. Entende? Aqui, quando a gente nasce, a gente não tem conhecimento. A gente tem a capacidade de conhecer as coisas. Por quê? Bom, se a gente tivesse todo o conhecimento quando a gente nascesse, a gente não precisaria conhecer mais nada, certo? Porque não precisaria dessa faculdade e muito menos desse desejo de conhecer que eles falavam. Então, o homem, nós todos temos essa faculdade, esse desejo de conhecer as coisas, essa curiosidade, né? Como fala muito na filosofia, essa curiosidade de conhecer as coisas, né? Então ele continua. O homem se preocuparia mais pela conservação do seu ser antes de buscar a origem dele. Consegue entender? Isso aqui, em certo ponto, é meio óbvio, né? Porque a gente busca sobreviver, viver, em vez de buscar quem somos, entende? Então a gente está mais preocupado em buscar ter o que comer, o que beber, ter um lar e tudo mais, essas características, né? Esse está relacionado ao direito, né? Do que buscar quem realmente somos nós, né? Então, aqui, continuando,
nesse capítulo ele faz a distinção. Ele vai dizer que existe 4 tipos de leis, né? Que eu vou falar a partir desse momento. Então, a primeira lei que está relacionada diretamente ao lado selvagem que habita o ser humano, né? Que ele diz o seguinte, que quando você é selvagem, quando se é selvagem, tudo os faz tremer, tudo os faz agir, né? Porque você tem medo e tudo mais, né? Então, nesse estado, quando se é selvagem, cada qual se sente inferior aos outros. Raramente alguém se sente igual com os outros. Ninguém buscaria atacar, entende? Então, aqui ele diz que a paz seria a lei natural. Nesse primeiro ponto, que é a primeira lei que ele diz. A paz seria a primeira lei natural. Então, você não ataca, você não é igual ao outro, você não tem a mesma força que o outro, então você não ataca, entende? Então, nesse estado, tudo você tem medo, né? E você não busca agir. Não, e tudo o faz agir, no caso. Nesse ponto, depois de saber os motivos que tem para atacar ou defender-se. Consegue entender? Então, se aqui a primeira lei natural é a paz, então você não buscaria atacar nem se defender sem saber os motivos pela qual ataca e se defende. Então, e quais são os motivos, né? Então, são esses motivos que levam o homem a atacar ao outro e a mesma e defender-se também, entende? O segundo ponto, relacionado à segunda lei, né? Seria: ao sentimento de fraqueza, o homem somaria o sentimento das necessidades, que aqui inspiraria a segunda lei natural, né? Então, o sentimento de fraqueza, né? Quando você está fraco, você busca se alimentar. Então, somaria ao sentimento da necessidade. Então, o alimento seria necessidade. Então, você buscaria se alimentar, fazendo-se assim a segunda lei. Então, o terceiro ponto relacionado à terceira lei seria: o temor levaria o homem a fugir. O temor levaria o homem a fugir, mas as marcas de temor recíproco logo os levariam a se aproximar. Entende? Então, quando se tem medo, você foge. Mas se daquele que você foge também tem medo de você, então vocês se reaproximam. Essa aproximação se dá por paz ou então por guerra, né? Aí continua. Esse temor, logo aqui nesse ponto, os homens seriam levados a isso pelo prazer que o animal sente à aproximação de outro animal de sua espécie. Entende? Como eu já citei. Então, esse encanto que os dois sexos inspiram um ao outro por sua diferença aumentaria esse prazer. E a pedido normal que eles sempre fazem um do outro, que quer dizer o seguinte, que pelo temor levaria os homens a fugir, mas pelo temor recíproco eles se aproximariam, né, por esse sentimento, envolvendo esse sentimento de prazer, entende? E aqui essa aproximação, como ele já citou no primeiro episódio que eu mencionei, surge a conservação. Eles se reaproximam, vão se unir como sociedade, e aí precisa das leis e tudo mais para se conservar, né? Então, o quarto ponto e a quarta lei, no caso, seria o seguinte: além do sentimento que os homens têm inicialmente, também conseguem ter conhecimentos, né? Assim, tem eles um segundo laço que os outros animais não têm. Tem um novo motivo para se unir e o desejo de viver em sociedade. Seria a quarta lei. Aqui ele está falando novamente aqui da separação entre o sentimento e o conhecimento, que os animais se unem pelo sentimento,
pelo conhecimento. Já os homens, né, eles se unem primeiramente pelo sentimento e segundo pelo conhecimento, né, que é a partir do conhecimento que vem a surgir as outras leis, né? Então aqui eu finalizo aqui o segundo capítulo desse livro. O próximo episódio será o capítulo 3, que falarei sobre leis primitivas.